Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Rapaz, eu tô animado, porém eu tô animado com a eleição chegando, né? A eleição é uma coisa que... Você ia dizer que estava animado com esse país maravilhoso que a gente vive. Pelo amor de Deus. Esse país é difícil ficar animado com esse país. Eu tô animado com a perspectiva de mudança e volta a um regime democrático nesse país. Você é um cara sempre muito otimista, né? Então, tem que ser, né? Você tá feliz pelo que acontecerá daqui a 6 meses, né? O que poderá acontecer, né? Espero que sim, né? O negócio... A gente nunca sabe, né? Não, se tiver eleição, eu espero que sim. Mas é isso, Felipe. Hoje, no episódio 43 do podcast 40 Graus, vamos falar sobre o poder paralelo do Centrão. Arthur Lira vive agora de passar o rodo na Câmara e cada dia tem mais poder. Esse é o assunto que pega fogo hoje no primeiro bloco do podcast 40 Graus. Porque aqui é assim... Informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você deve ter acompanhado, você com certeza acompanhou, que inclusive você até escreveu sobre algumas das loucuras que foram vivenciadas essa semana, né? E das tentativas colocadas em prática, na verdade, no Brasil, de usurpar a democracia. Eu estou falando, né, principalmente do que está acontecendo no Congresso Nacional, quando a gente viu todas as manobras que foram feitas na Câmara dos Deputados para tentar legalizar, ou pelo menos colocar um manto de legalidade sobre o pacote de medidas que foi encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Seu presidente. Nosso presidente. Né? Seu, viu? Nossa, e de todo mundo que está nos assistindo, ouvindo. E que, né, estas medidas foram conduzidas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que seu conterrâneo. Infelizmente é meu conterrâneo, né? Não só nascem pessoas boas nas Alagoas, né? Nem todo mundo é Graciliano Ramos, né? Mas a questão é a seguinte: o Arthur Lira, que já vem mostrando aí a sua faceta pouco democrática, né? Com shows de autoritarismo, shows de manipulação, aprovando medidas completamente descabidas para um Congresso, medidas que lhe dão poderes que o Congresso não deveria ter, de determinar como será usado, né, e para quem irá o orçamento do país, a execução do orçamento. Para quem acha isso estranho, nós lembramos que o Brasil vive um regime presidencialista, onde o poder executivo é exercido pelo presidente da República e seus ministérios, né, e órgãos acessórios, que cabe ao parlamento outra função, né? Mas, na gestão de Arthur Lira, o parlamento brasileiro adquiriu um poder talvez nunca visto na história do Brasil. Para se ter uma ideia, né, nós temos agora pérolas como um orçamento secreto com emendas do relator que pode ser manipulado e utilizado da maneira que se queira e bem entenda, para fazer jogo político, para favorecer aliados. E com um detalhe: eles manipulam para onde o orçamento irá, para onde o dinheiro irá, mas não tem responsabilidade alguma sobre a execução. Por quê? Porque, a priori, a execução e a responsabilidade sobre ela continuará sendo do executivo. Então é aquela coisa: eu arrumei um besta para levar o dinheiro que, no final das contas, ficará para mim. É isso que os deputados estão fazendo. E aí, a gente tem visto algumas aberrações, né, com relação à destinação de recursos para municípios
que não tem nem população para receber certas verbas, né? Está saindo aí, inclusive, uma série de denúncias envolvendo o Ministério da Saúde, que inclusive o ministro é um paraibano, que ele vai ter que dar muitas explicações. Você ter um município que recebia R$20 mil de verba para média e alta complexidade, né, no atendimento à saúde, e no ano seguinte receber 5 milhões, sem ter equipamentos públicos para a execução de serviços. Fizeram o quê? Fizeram quiropraxia lá? Fizeram não, atendimento holístico? Não, no caso... Não tem hospital no município, né? No caso, até daria para fazer atendimento holístico, né? Não precisa de hospital para fazer. Não é média né? complexidade. Não é nem média nem alta complexidade, né? Mas nós estamos falando de ortopedia, de neurologia, de cardiologia. Tem município que não tem. A maioria dos municípios do Brasil não tem estruturas, né, para esse tipo de atendimento. Tem município lá que o povo não tem mais dente, né? Pois é, teve um município lá que justificaram gastos com extração dentária, que era necessário que cada habitante do município arrancasse 19 dentes. Imagine isso, né? Então, o que está acontecendo? Anderson, só te interrompendo rapidinho, mas esse é um município que o povo vai comprar voto com chapa, né? Com certeza. Eu lembro até de uma historinha de um deputado aqui na Paraíba que perdeu a eleição. Já lhe contei essa história, não? Não, de chapa não. Vou contar aqui e vou dizer o santo. Eita, assim é que é bom. Essa história é boa para um corte. Vou contar essa daqui, já que a gente está falando dos dentes que estão sendo arrancados, né, que está envolvido um paraibano e orçamento secreto no meio. Padre Adelino, então deputado pelo Partido dos Trabalhadores, candidato à reeleição, perdeu a reeleição e ficou indignado. E logo depois dessa derrota foi fazer um discurso. E no seu discurso ele disse que tinha perdido a eleição para a força do capital. Aí todo mundo disse, eita, o Padre Adelino nunca foi muito de esquerda, né? Apesar de ser filiado ao PT na época. Depois ele saiu trocando de partido, mudou aí para outros. E aí todo mundo disse, rapaz, o Padre Adelino está com um discurso de esquerda, né? Aí ele disse, porque a força do capital me derrotou. Enquanto deputada fulano de tal ia lá e dava tantas dentaduras, o outro ia lá, dava mais tantos óculos. E eu só tinha dinheiro para dar uma, duas. Então a força do capital me derrotou. Admitiu a compra de voto. Esse é bom demais. Então... isso é parte do anedotário. Anedotário, saudoso. Mas voltando aqui para o nosso assunto. É vivo, Padre Adelino, não é só abandonou a política. Vivo. Não abandonou não. De vez em quando ele inventa aí de ser candidato. Acho que foi candidato a vereador na última aqui em João Pessoa. Já foi Padre Adelino, foi candidato a vereador? Ele exerceu, inclusive, um mandato de vereador, né? Eu lembro. Né? Mas ele é desses que não sairá nunca da política. É mais fácil ele sair da igreja. Então, Felipe, para completar, na demonstração de manipulação e poder de Arthur Lira, ele conseguiu, né, fazer todas as manobras possíveis e imaginárias nessas últimas votações para viabilizar a PEC Kamikaze e para viabilizar os interesses da sua turma em relação à execução orçamentária, porque tinha a PEC e tinha a LDO que precisavam ser aprovadas para que eles pudessem entrar, inclusive, de recesso, né? A PEC Kamikaze todo mundo viu como é que foi. Você teve todo tipo de manipulação, inclusive a criação de um estado de emergência, né? Estado esse que, se tivesse que existir, deveria ter sido implantado em 2020, quando a gente começou o processo de pandemia e todas as questões que estão aí, né, na pauta até hoje. E aí ele utilizou isso para quê? Para tentar não caracterizar como crime eleitoral o pacote de bondades que Bolsonaro enviou com a tentativa clara de melhorar o seu desempenho eleitoral, tendo em vista que as pesquisas mostram que ele não anda muito bem das pernas com relação a isso. É bom a gente explicar que o estado de emergência é a única brecha possível na legislação brasileira. Calamidade pública ou emergência, né? Eles tinham que usar essa brecha para conseguir entregar dinheiro do povo, que é isso que está se fazendo. Vão pegar dinheiro. Estão inventando um estado de emergência. Estão inventando um estado de emergência. Mas eles tinham que fazer isso para poder conseguir entregar dinheiro ao povo sem ser crime eleitoral. Pois então inventaram um estado de emergência. Faz de conta. Se vai ter ação judicial para questionar isso, como é que o Tribunal de Contas vai encarar, porque o estado de emergência não pode ser um decreto da
da cabeça de ninguém. Ele tem que ter critérios e eles têm que apresentar justificativas para esse estado de emergência. Mas... É interessante como a pandemia para umas coisas serve para Bolsonaro e para outras não, né? Porque para algumas coisas ele quer, no auge da pandemia, quando nem vacina tinha, ele dizia que era para continuar a vida normal, que não tinha estado de emergência. Não tinha isso não. Que não tinha isso vão de pra fica rua. em casa. Vão para rua. Não tinha isso de fica em casa. Mas rua. agora, para entregar dinheiro ao povo, para reverter a imagem ruim, aí é estado de emergência. Eles fazem essa maracutaia, tá claro. E para completar, no processo de votação teve de tudo. Até o sistema, né, de votação do Senado cair e ele resolver estabelecer uma nova regra, porque com a queda do sistema, né, a sessão foi prejudicada e precisaria se reiniciar uma outra sessão e muitos daqueles que estavam lá para votar já não estavam, mas tudo bem, eu nem acredito que isso iria mudar o resultado, porque até a oposição votou. Foi uma coisa, inclusive, esdrúxula. É porque não ia ter quórum. Não, a safadeza não daria quórum, né? Porque era em torno de uns 30 aí que estava fora. Mas qual é a questão? Até a oposição votou, mesmo fazendo críticas. Acho que muito mais digna foi a posição do Frei Anastácio, que criticou e foi contra. Certo? Porque está claro que aquilo dali é uma atitude flagrante de, vamos dizer a palavra séria aqui, de corrupção eleitoral. Essa que é a questão. Mas não foi só isso que Arthur Lira fez. Arthur Lira, inclusive, aprovou na LDO o que eu poderia chamar de vamos dizer assim, a emenda da manipulação orçamentária. Felipe, como está aprovada a LDO, além do orçamento secreto, que eles tentaram transformar ele em impositivo e ainda tentarão, antes de acabar essa legislatura, mexer nisso, eles aprovaram um mecanismo que você pode tirar dinheiro de um município para outro, mesmo o dinheiro já contratado. Olha só, já destinada. Já destinada e contratada. Você pode ter caso do negócio estar licitado, a dívida feita. E tu sabe para que é isso, né? Sei. É o ápice da política municipalista, porque o prefeito vai ficar amarrado com o deputado até o fim, meu amigo. Não rompe, não. Se você não me der o retorno que eu espero, seja ele eleitoral e às vezes financeiro, né? Porque tem muito deputado que recebe troco aí nas suas emendas. Voltinha, né? E olha só outra coisa. Você destina para quem você quer eleger de maneira completamente... E isso vai caber ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Olha o absurdo. Então, da maneira que Arthur Lira vem conduzindo e vem ganhando poder, ele é quase que um primeiro-ministro do Brasil. E as pessoas especulam que, independente de quem ganhar a eleição, Arthur Lira será reeleito presidente da Câmara, né, por conta do quanto ele manipulou o orçamento, do quanto ele distribuiu de dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, né, só para agora tem pensado lá em torno de 20 bilhões para você fazer graça, né, para favorecer seus amigos. E aí, né, eu fico me perguntando onde é que a gente vai parar, porque a gente vota para presidente e o presidente não vai governar, né? Porque a gente tem um modelo de Estado no Brasil em que dá brecha para esse tipo de manipulação. Isso é um estelionato eleitoral. Ninguém elegeu Arthur Lira para ser presidente do Brasil. Ninguém elegeu esses deputados para exercerem o papel de executivos. É a mesma coisa do que a gente vê em escalas menores, como é o caso das emendas de vereadores, de deputados, onde se aplicou a lógica impositiva, e ainda é tão doido que, às vezes, o tamanho da emenda não é suficiente para a destinação que ela tem. Às vezes o cara destina lá 50 mil para uma praça. A praça custa 500. Entendeu? E aí o poder público que se vire para resolver a vontade do vereador, que geralmente está vinculada, ou o deputado está vinculado ao seu interesse político eleitoral. E essa é a realidade que nós estamos vivendo, né, Felipe? É um absurdo. Voltando a Arthur Lira, é impressionante o poder que ele detém hoje, né? Porque aí você coloca muito bem, ele é quase um primeiro-ministro. E aí eu queria ressaltar, Anderson, o PowerPoint feito pela Câmara dos Deputados e publicado essa semana, porque já vem há algum tempo a tese do semipresidencialismo, né? sendo defendida por Lira, principalmente, e aí ele dissemina essa tese para espalhar no país
a teoria de que com Bolsonaro está muito ruim é um aliado perigoso, viu? Porque ele é aliado de Bolsonaro, mas ele fala de Bolsonaro também pelas costas. Então é o principal defensor da teoria do semipresidencialismo no Brasil. E essa semana a Câmara dos Deputados publicou um PowerPoint, só um pouco melhor, viu, que o PowerPoint de Dallagnol, mas o PowerPoint ele é todo construído para induzir, e aí é muito perigoso, para induzir o cidadão a acreditar que o semipresidencialismo é melhor que o regime que temos atualmente. E que diabo é isso, né? Porque eles colocam o presidencialismo, aí eles explicam como funciona o presidencialismo, como funciona o parlamentarismo, e aí a gente lembra para o nosso espectador e nosso ouvinte que o Brasil já fez um referendo recentemente, assim, não é tão recente não, mas... Não é tão recente, mas o Brasil fez um referendo e disse que a opção mas é válido, era pelo presidencialismo. A população foi consultada, então houve um referendo, não é momento de se fazer um referendo novo, né? Mas aí a Câmara, sabendo que não pode questionar novamente o enfrentamento entre presidencialismo e parlamentarismo, aí vem com essa de semipresidencialismo, que na verdade é um regime que tira poder do voto popular, porque as pessoas vão escolher um presidente, mas esse presidente não vai ter tanto poder quanto deverá ter, e aí coloca mais poder ainda no presidente da Câmara dos Deputados. Pois é, porque aqui o cara diz assim, não, semipresidencialismo. Existem alguns lugares onde você tem esse modelo de semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, a exemplo do que a gente tem, por exemplo, em Portugal. Né? Mas é bem diferente do que Arthur Lira está querendo fazer. Por quê? Porque, né, da lógica como ele quer estabelecer, ele quer ter a possibilidade da rasteira, a possibilidade de ter o presidente na mão. Então, o cara se desgasta, o cara é quem tem que disputar a eleição, que tem que chegar lá e conquistar, né, a opinião da maioria da população brasileira, mas nós temos lá um parlamento que, na verdade, é uma cama de gato, que na hora que for interessante, ele vai lá, empurra e o caba cai de bunda e continuará, né, lascado na mão dele, do mesmo jeito que a população brasileira estará. Ele é bom para Bolsonaro às vezes, né? Ele não é tão aliado de Bolsonaro assim, não. Agora, eu confesso que na eleição para presidente, eu me surpreendi com a eleição dele. Eu achava que Baleia Rossi ia levar aquela. Isso aí estava certo. O caba que tinha... Mas foi muito dinheiro solto que correu em emenda para se eleger Arthur Lira. Mas é isso que eu estou lhe dizendo, né? O Arthur Lira era o candidato do governo e ele se propôs a entregar para o governo todo e qualquer tipo de absurdo e safadeza. O que vem sendo feito. Para você ter uma ideia, o grande adversário dele não era o Baleia a princípio, era o paraibano Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, né? Só que que ia ser o indicado do governo, né? Só que não, ele estava disputando com Arthur Lira, né? Para ser o indicado do governo. E como... Não, ele na verdade ele estava mais próximo do deputado do Rio de Janeiro, o presidente anterior, do Rodrigo Maia, né? E exatamente foi aí que o governo resolveu entender que quem dava bom dia para Rodrigo Maia não servia, porque esse governo é assim, é fundamentalista, né? A loucura dele é em limites inimagináveis, né? E aí nós estamos agora aí com essa joinha. E Arthur Lira, né, é um menino de um passado, vamos dizer assim, medíocre. Um parlamentar sem capacidade de formulação, sem capacidade de debate, sem acúmulo, né, ideológico algum. Né? Virou político porque era filho de político, filho de Benedito de Lira, que foi deputado, que foi senador por Alagoas. Né? Tem como principal base municípios inexpressivos do ponto de vista até econômico para o estado de Alagoas, né? Ali da turma de Joaquim Gomes, de outros municípios ali, né? Já tiveram prefeituras naquela região. Né? E agora você imagine que uma figura como Arthur Lira pode governar o país. Isso é um absurdo. E aí a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque eu voto em quem? Eu voto num candidato a presidente. Isso. Né? Eu não sou nem eleitor de Alagoas, apesar de ser alagoana. Né? Eu voto aqui na Paraíba. Entendeu? E aí um cara desse é quem vai governar, vai dizer para onde vai o dinheiro do país, vai dizer para onde vai o destino do voto que eu dei. É absurdo, né? Se colocar os últimos presidentes da Câmara, apesar de Eduardo Cunha ter tido muito poder político, eu acho que Eduardo Cunha não tinha tanto poder quanto hoje tem Arthur Lira. Viu? Eduardo Cunha, ele era muito hábil
no esquema de constituição de lobbies externos. Ele tem lá uma pauta de um determinado segmento industrial. Ele conseguia, né, arrecadar com as empresas vinculadas a isso fábulas e aprovava as pautas dentro do Congresso e fazia a distribuição. Tanto é que dizem que ele financiou a campanha de cerca de 200 dos deputados eleitos na época que ele foi, né, eleito presidente da Câmara. Imagina, de 513 você ter sido... Financiou para vários estados, né? Não, financiou para o Brasil todo. Ele montou um esquema de juntar o bolo e sair. Porque antes ele era o quê? Ele antes era um grande lobista que, inclusive, se mantinha ali na penumbra, sem aparecer muito. Porque, para o serviço dele, deixou a vaidade subir a cabeça, resolveu querer ser presidente, né, da Câmara, e aí, né, estourou, junto com a sua vontade de derrubar Dilma, a sua ganância por poder, junto com Michel Temer, que essa é outra questão. Michel Temer foi presidente da Câmara mais de uma vez e sempre atuou de maneira muito próxima com Eduardo Cunha. Isso foi dito muitas vezes, inclusive quem esculhambava, vamos dar o crédito, né, quem esculhambava de maneira categórica dessa relação promíscua dos dois era Ciro Gomes. Né? Certamente deve conhecer muito mais do que nós. Né? Então, agora nós chegamos a essa coisa absurda que é um Arthur Lira e que fica ainda pior quando você tem um governo tão frágil como é o governo Bolsonaro, que está de calças na mão, né, com a bunda de fora, essa que é a verdade, e com Arthur Lira pronto para encarcar. E o caba tem que aceitar, porque para aprovar os absurdos que ele quer, para favorecer os seus, para tentar melhorar eleitoralmente, ele não está em condições nem de exigir que o seu cargo de presidente seja respeitado. Ele prefere ficar criando factoides, inventando mentiras sobre a eleição. Acho que no segundo bloco aqui vamos falar dessa história dos militares também, né, Felipe? Vamos. Né? E é isso. Mais alguma coisa sobre essa questão? Rapaz, não. O que eu queria destacar aqui, já que a gente está ainda falando de Lira, são os arremedos regimentais que ele fez, que você chegou a mencionar, né, na eleição, no problema técnico que teve. No outro dia ele recomeçou com uma mudança na regra, porque isso é muito perigoso, porque cria uma instabilidade legislativa. Se existe um regimento na Câmara dos Deputados... Isso é igual tu tá no meio do jogo de futebol, Felipe. Mudar a regra do impedimento. E mudar a regra, o impedimento não existe mais não, acabou, pode fazer gol. Foi desse jeito. Jogo. Então, assim, é gravíssimo. E além disso, teve outras mudanças. Ele atropelou, porque isso a gente vem batendo. Essa história da PEC kamikaze, PEC da bondade, PEC da boca de urna, chama essa PEC do jeito que quiserem. A gente vem batendo nessa PEC faz 3 semanas, certo? Outros episódios do podcast 40 Graus, a gente falou dessa PEC, porque ela é importantíssima, ela está na pauta do país. É uma PEC que vai arrombar o teto de gastos do país e vai colocar o país numa situação muito complicada. E a PEC, vale salientar para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição é muito complexa. Então, além da quantidade de votos e discussão e tudo, ela exige uma quantidade de sessões na Câmara dos Deputados estabelecido. Fizeram uma de 1 minuto, não foi? Meu amigo, isso é uma esculhambação, rapaz. Isso é uma esculhambação. Isso, assim, muita gente não acompanhou. Eficiência, 1 minuto, né? Teve deputado protestando, falando, ele ignorou o protesto do deputado com direito à fala. Com direito à fala na sessão, ele acabou a sessão em 1 minuto. Então, assim, a gente tem que ressaltar o que Arthur Lira fez como um pau-mandado de Bolsonaro. Mas... Pau-mandado não. Quem manda é ele. Quem manda é ele. Na verdade ele começou como pau-mandado de Bolsonaro e agora tem mais poder do que Bolsonaro, se brincar. É como aquele ditado, ele se fez de morto para comer o coveiro. Ainda mais de quem disse que não era coveiro. Quem mais disse que não era, entendeu? Fez de morto. Inclusive, nessa sessão aí que você está falando, né, exatamente questionando essa história da mudança das regras do jogo no caminho, quem bateu pesado foi um grande amigo, o deputado Orlando Silva, que inclusive disse que não iria votar, se absteve, disse, não me recuso a votar nessa sessão, porque isso aqui é legitimar a completa quebra de regras e do regimento da casa. Né? Pois é, quando você quebra as regras, porque, por exemplo, houve sessões
fora do regimento. Então, assim, cabe até questionar como é que essa PEC pode ter sido aprovada, porque a tramitação de uma PEC ela levaria mais de um mês para ser aprovada. Tu já imaginou, rapaz? O que é que tem a ver? Não, o sistema de fibra ótica caiu e os vereadores foram embora. Eu não poderia cercear o direito dos vereadores, dos deputados, por conta de um problema técnico. Epa, os deputados que ficassem na cidade. Não tem nada a ver isso, não. Que conversa é essa, rapaz? Entendeu? E assim, a gente ressaltar também a importância de uma PEC, porque toda vez que você faz uma emenda à Constituição, é um negócio muito sério. Pois é. É muito sério, não é como uma lei que se aprova de todo jeito. Seriedade não é o forte desta turma que está aí no poder do Brasil, né? Pois é. Vamos embora? Vamos. Chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário nacional, Felipe, nós temos aí a PEC Kamikaze já valendo, né? Já tem gente aí fazendo conta de como vai utilizar os benefícios. Mais uma vez, os militares resolvem botar as manguinhas de fora e trabalharem para tentar deslegitimar e mexer com a credibilidade das eleições no Brasil. Vamos falar sobre isso. E temos dois assuntos extremamente tristes, que é o assassinato do petista lá em Foz do Iguaçu e o outro absurdo, né, o outro exemplo de desumanidade que nós tivemos, que foi o caso do estupro praticado, né, no caso é um estuprador que, nas horas que lhe é conveniente, atua como médico, né? Na Paraíba, o PSB realizou um grande evento aí para apresentar todos os seus pré-candidatos dele e de alguns aliados, né? Porém, a chapa de João Azevedo, o governador da Paraíba, continua em debate e as pressões para um desfecho são cada dia maiores. Outro dado novo para a gente debater aqui é a questão das pesquisas eleitorais. Tínhamos algumas pesquisas para consumo interno, pesquisas não registradas, mas agora nós temos a primeira pesquisa registrada no estado da Paraíba com números interessantes e que a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre ela. Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus, porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, semaninha pesada, né, filho? Rapaz, pesada demais. Pesada naquele nível da gente passar mal, sabe, com as notícias. Eu comecei o domingo mesmo, eu passei mal com a história do assassinato e logo no dia seguinte foi a história do estupro. Eu lembro que a gente se falou poucas horas antes sobre o receio da violência nas eleições. Você me mandou uma mensagem falando, bicho, tá tão radicalizado, esse povo tá tão descontrolado que eu tô com receio de adesivar meu carro e depredarem o carro. Pois é, eu nem estava pensando em assassinato. Em violência à integridade física, em risco à integridade física. Você estava pensando bem patrimonial. Eu pensei nisso também. Acaba, arranha o carro, né, joga cocô, como eles estão fazendo aí, mela de porcaria, porque até o juiz eles fizeram isso, né? Entendeu? E aí você estava falando sobre isso pouco tempo depois, não sei se foi uma hora depois, talvez nem isso tudo, estoura esse episódio lá em Foz do Iguaçu, que um militante do PT, né, o Cláudio Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, tinha sido já candidato a vice-prefeito, sindicalista, uma pessoa com um histórico, disse que foi uma figura atuante lá no acampamento Lula Livre, né? Inclusive até a esposa do presidente Lula o conhecia, porque ela também militava no Paraná, né? E de uma maneira assim completamente absurda, chega um maluco, primeiro para provocar, né, a festa que ele estava dando, uma festa de aniversário com temática do Lula e do PT, e depois a gente vê isso que está acontecendo. A questão é o seguinte, sobre o fato, nós temos muito pouco a comentar, né? Mas eu acho que é importante a gente expor
o receio que se tem de episódios como esse e quando as pessoas tentam banalizar as responsabilidades. Porque, por mais que o presidente da República faça de tudo para tirar do colo dele a responsabilidade pelo que aconteceu, a gente não pode negar que o Brasil vive um momento de intolerância. E o bolsonarismo é tão desonesto que algumas pessoas tentaram divulgar dados do Anuário da Segurança Pública no Brasil para dizer que a lógica do assassinato que aconteceu lá não poderia ser vinculada ao governo, porque no ano de 2021 nós tivemos uma redução no número de assassinatos no Brasil. E nós já falamos sobre isso aqui. Essa redução do número de assassinatos, ela foi em decorrência da pandemia, da redução de circulação de pessoas. Eles, em momento algum, divulgam que tudo aquilo que tem a ver com intolerância, mesmo com a pandemia, subiu absurdamente. Crimes de ódio, crimes de homofobia, racismo, subiu tudo. Olha só, o povo trancado dentro de casa e as denúncias e os crimes de ódio, né, por prática de preconceito, aumentaram muito no país. Outra coisa que eles esquecem de dizer, mais de 400% da venda de arma. Tá? Então, existe uma política que estimula a violência, certo? E aí, se você tem um presidente todo dia martelando e dizendo que o que liberta o povo é uma arma, depois querer se eximir de um acontecimento desse, porque o que é que significa uma frase dessa? Se libertar pode ter as mais diversas interpretações, né? Até você eliminar quem lhe incomoda. Eu agora estou livre, me livrei deste cabra. É isso, né? E aí nós estamos nessa situação, né, Felipe? Triste demais. E o que é pior também é não considerar, e parte da imprensa não considerar que foi crime político. Porque se a pessoa entra numa festa, uma festa em homenagem a um candidato, festa em homenagem a Lula, e grita aqui é Bolsonaro e assassina o outro, foi o quê? Começou daí. Pelo amor de Deus. A motivação foi política. Foi política, certo? Claro. E o mais sério é o seguinte, eu já disse diversas vezes, eu não tenho problema nenhum com fulano ser de direita, ser de esquerda, ser de centro. Posicionamento político, tá? É direito. Agora, comportamentos desumanos não se negocia, não se discute, é inaceitável. E foi isso que nós vimos, um comportamento desumano. Matar uma pessoa é inaceitável. E é como eu digo às vezes, inclusive escrevi um artigo ontem, né, falando desse mundo bizarro que Bolsonaro criou, onde cristão defende pena de morte e uso de arma. Cristão defendendo assassinato como mecanismo. Como é que é isso? Que loucura é essa? E eu não sou cristão, certo? Mas valores humanitários, eles vão muito além de qualquer crença. Tá? E aí, estamos aí nessa aberração, espero, né, que alguma coisa seja feita. Porque a polícia do Paraná já deu exemplos de que não é muito séria. Porque você viu que ela apresentou já um entendimento de que não houve crime político. Pois é isso que eu levanto aqui. Aí você viu, baseado em quê, Felipe? Não. Baseado no depoimento da mulher do assassino. O depoimento da mulher do assassino não vale de nada. É a mesma coisa que ele dizer agora, para não querer ser enquadrado como crime político, que a motivação não foi aquela. Óbvio que foi. Tudo começou por conta de uma provocação política, por não aceitar uma festa que estava acontecendo. Olha só que absurdo. Sabe? Então, é mal educado. Se fosse uma brincadeira, imagine chegar com uma arma. Né? Então não dá. Pois é. E outra coisa, quando você fala em posicionamento político, direito à opção política e desumanidade, vale ressaltar que Bolsonaro não é de direita. Não, ele não é. Bolsonaro pode ser enquadrado como extrema-direita ou ultradireitista, e o posicionamento dele é desumano. Ele incentiva a desumanidade. A direita política, a política liberal é outra história. Eu discordo também da direita política, mas é outra história. Respeito. Agora, desumanidade não se respeita. Ele é o protagonista desse mundo bizarro, onde os valores agora são todos invertidos e essas pessoas se acham no direito. E ainda dentro do show de horrores, para a gente depois voltar aí para a pauta mais política, nós tivemos aí o caso do estupro
foi flagrado por uma ação extremamente corajosa e inteligente das enfermeiras. Pois é. Né, que conseguiram, porque olha só, se essas enfermeiras fizessem a denúncia, iam questionar a palavra delas. Né? Elas tiveram que ter toda uma habilidade até para mudar o local da cirurgia, preparar a sala que tinha um armário com a possibilidade de um vidro fumê que iria ficar com um celular filmando o que o médico fazia e que, pela desconfiança delas, era uma prática corriqueira. Rapaz, e eu não duvido que viessem a descredibilizar a palavra delas, porque aí vamos tocar num ponto delicado na sociedade, né? Uma disputa de classe que existe nas profissões, seriam enfermeiras questionando um médico. Exato. O que é que o Conselho de Medicina diz quando o enfermeiro questiona médico? E vai proteger o corporativismo médico, é um dos corporativismos mais fortes que se tem. O que tem de médico assassinando gente aí por negligência, e o Conselho Federal de Medicina passando a mão na cabeça. Olha o que ele fez aí na pandemia. O médico assassinando um monte de gente, passando aí anita, cloroquina, né, ivermectina. Pelo amor de Deus. Sabe? E não ter nenhum tipo de ação efetiva, muito pelo contrário. Sabe? Você ter aí um grupo, médicos pela vida, assassinos. Rapaz. Que conversa de médicos pela vida, porque na hora que você manda uma pessoa se medicar, né, proctologista, dando palpite sobre uma pandemia. Pode um negócio desse? Me diga se pode. É equivalente a militar querer dar palpite em eleição, né? É a mesma coisa. Acho que a gente já pode até pular para esse assunto, né? Porque aí você falou muito bem. Porque é um cara que entende de furico. Querer falar, né, de pandemia é a mesma coisa, não é? Entendeu? Ninguém aceitar. É como o cara que né, é oftalmologista e vai cuidar de um joelho que rompeu o ligamento, não tem a menor condição. Aí militar agora se achar no direito de questionar a eleição e exigir arquivos, exigir material para fazer uma auditoria. Olha só, absurdo, rapaz, vocês entendem? É de capinar e pintar meio fio. Essa é a grande especialidade das Forças Armadas brasileiras. Está longe de produzir alguma coisa de relevância. Até o que vocês tinham de bom, vocês privatizaram, porque talvez o povo não lembre que a Embraer, que a Engesa, que essas empresas foram gestadas a partir de institutos tecnológicos das Forças Armadas brasileiras, como o ITA, como a Escola Militar de Engenharia, né? Entendeu? E aí, isso foi vendido, não sei se vocês lembram, foi vendido na época ainda de FHC. Sim. Né? Então, o que sobrou para vocês... Privatizando Henrique Cardoso, né? Privatizando Henrique. O que sobrou para vocês foi ficar capinando e pintando meio fio. E aí essas cavalgaduras que estão aí, né, junto com o Bolsonaro, ficam se prestando a esse serviço absurdo. Tem que lembrar que Forças Armadas não é poder. Vocês não fazem parte de um poder, não. Vocês são funcionários, prestadores de serviço do Estado brasileiro para uma função específica. Não lhes é facultado nem o direito de pensar e questionar, porque da maneira que vocês conduziram, inclusive, as Forças Armadas no Brasil, vocês abriram mão até de estudar uma série de coisas. Isso mudou lá na década de 30, quando eles acharam que militar estudando é uma escola para a formação de comunistas. Você sabia disso? Estamos aí para completar 100 anos aí, né? Sim. Do que aconteceu entre 20 e 32, né? 90 anos agora nós fizemos, e os cabas ficaram preocupados, porque o que é que estava acontecendo? Esses militares entravam, começavam a estudar sociologia, começavam a estudar filosofia, e aí viravam comunistas, como Carlos Prestes, como Lamarca, né? E aí essas figuras entenderam, não, nós temos que ter aqui um bocado de adestrado só para fazer a função que cabe mesmo. Entre elas, capinar mato e pintar meio fio. Sabe? E aí, agora querem deslegitimar a democracia no Brasil. É até concebível
né? Porque de onde eles vieram, foram formados na ditadura, eles não entendem a democracia como algo saudável. O que eu acho muito preocupante é porque esse clima de ficar questionando algo que a gente tem comprovadamente como seguro, né, que são as urnas eletrônicas, as urnas, já é provado que as urnas são seguras, elas são continuamente testadas, e aí esse clima de ficar questionando, ele gera uma instabilidade política. E aí a gente sabe que eles fazem isso de propósito. Para alimentar os doidos. Para alimentar os doidos. Agora, qual o problema? Se a única função, isso aí eu escrevi no artigo, no meu blog, Termômetro da Política, se a única função dos militares é defender a pátria e a gente não tem conflito à vista, eles deviam, no mínimo, defender a democracia. Aí o que é que eles fazem? Eles fazem o contrário, eles atacam a democracia. Atacam a democracia e são os entreguistas. Porque a grande verdade é essa. Militar no Brasil sempre foi entreguista. Entregou nossas riquezas para americano, para europeu, entendeu? Entregou jazidas. Foi isso que eles fizeram, a vida toda. Até para dar o golpe foi sob o comando de americano. Essa que é a verdade. Sabe? Eles têm complexo de vira-lata, ao cubo. E agora, olha só o que é interessante. Por conta desses movimentos que estão acontecendo aqui, por conta das Forças Armadas no Brasil, existe no orçamento americano, né, a destinação de emendas para países que prezam por princípios democráticos, por proteção de fronteiras, como uma maneira de você coibir o terrorismo, o golpismo. A conversinha é essa, né? Pois é. Aí o negócio lá ficou tão complicado com essas manifestações de questionamento dos processos eleitorais no Brasil, que os caras disseram que se o Brasil continuar com esse tipo de postura por parte dos militares, os recursos que seriam destinados ao Brasil serão vetados. Olha só como é a coisa. Por quê? Porque, inclusive, os Estados Unidos, recentemente, passaram por um processo de tentativa de perda da credibilidade das eleições, que teve invasão no Capitólio. Teve gente morrendo. Incentivada pelo presidente. Incentivada pelo presidente da República, nos mesmos modos que está se fazendo agora. E aí está tendo um processo, uma espécie de CPI lá nos Estados Unidos, onde estão vendo todos os absurdos que Trump queria impor. Ele quis impor, em alguns estados, a fraude de maneira deslavada para mudar o resultado das eleições. É isso que Bolsonaro está querendo. Ele está querendo brecha para poder institucionalizar a fraude, porque ele sabe que no voto ele não ganha. Não tem como esse cara ganhar no voto, porque a rejeição dele é maior do que qualquer outra coisa. Então, se ele tem uma maioria que lhe rejeita de forma absoluta, ele não tem como ganhar no voto. Isso é matemática. Mas, paciência, né, Felipe? Paciência. E aí, você vai ganhar alguma coisa aí com essa PEC kamikaze? Eu não. Não, né? Só raiva. Teve uns descontozinhos na gasolina, né? Só isso, né? Grande merda. Depois o rombo vai vir, né? Mas vamos para frente, né? Vamos para Paraíba? Vamos. O que é que você achou aí do evento do PSB com o governador João Azevedo? Rapaz, não foi não. Eu tive um evento mais importante para ir. No mesmo horário foi. Rapaz, isso eu concordo. Eu concordo que o evento era muito mais importante. De extrema relevância. Pois é. Né? Mas e aí? O que você viu lá? Tinha muita gente balançando bandeira? Como é que foi? Rapaz, disse que teve. Agora, o que me chamou a atenção foi a ausência de alguns partidos que deveriam ter marcado presença em peso, né? Como assim? Me explique. Republicanos foi em peso. Eu soube que não foi quase ninguém, né? O PP foi em peso. Também não, né? Então pronto. Diz que os cabas estão naquela. Enquanto não amarrar aqui os pontos aqui da chapa, ninguém vai estar se expondo de graça, né? Sabe? O que eu tô mais curioso para ver é amarrar os pontos, a amarração dos pontos do PSB e do PT, porque isso aí ainda está em aberto. Agora me explica uma coisa, finalmente foi para que esse evento? Não sei. Porque só tinha os de casa. Esperaram a hora do expediente acabar para o povo ir, né? Porque aí o povo começa a ficar cabreiro, sabe que isso dá problema com a justiça eleitoral, né? Aí marcaram para 18 horas. Para dizer, ó, tá fora do horário de expediente aqui, Sim. né? E fizeram um negócio para nada. Eu realmente não sei para quê. Né? Não consigo entender. Não, para nada, para nada. O que eu vejo assim, pelo menos João mostrou que entrou na campanha. Né? Porque ele vinha num ritmo... Vai sair pelo menos uns postzinhos aí na internet. De campanha nem política, isso, né? Porque ele estava apenas como governador. Todo mundo nadando de braçada na campanha e ele só se defendendo. João não ataca ninguém, João não fala mal dos outros, João falava só de Ricardo, que nem candidato a governador entendeu? Então, assim, pelo menos
João se mostrou como candidato à reeleição. Ele vinha só na defensiva, só calado. Assim, eu digo que nada, não. Eu confesso, Felipe, que eu não consigo entender. Primeiro teve aquele evento de Aguinaldo Ribeiro, que foi o primeiro anti-anúncio. Aquele foi horrível. O primeiro não anúncio de candidatura. Aquele foi um desastre. Né? Mas esse eu acho que houve avanço. João colocou o bloco na rua. Tinha umas bandeiras, né? Tinha umas faixas, teve uma movimentação. Umas camisetas, né? Teve. Se viu para ir lá também os dissidentes do PT, né? Se viu. Mas eu não vi agregando nada, não. Não, toda a força que ele poderia ter mostrado, ele não mostrou ainda não, mas por conta disso. E porque eu continuo querendo que alguém me diga. Pode ser que o PT amarre a chapa. Eu estou querendo que alguém me diga qual é a vantagem que João tem com essa aliança com o PP. Porque alguém pode dizer, não, porque o PP traz mais outros partidos, traz mais o PSD de Daniela, precisa de tempo de televisão, beleza. Como se tempo de televisão fosse resolver campanha. Resolvesse tudo, né? Só que você tem perda conceitual, você tem perda de imagem, né? E não parece que este amor que vem sendo declarado, essa condução deste casamento, esteja rendendo eleitoralmente. Anderson, eu só Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos, né? Eu só queria que quem está defendendo... Eu só queria dizer que quem está defendendo tempo de televisão, e aí eu espero que quem defende essa aliança com o Aguinaldo não seja por tempo de televisão, porque se a pessoa defende unicamente por tempo de televisão ou tem isso como argumento mais forte, me desculpe, mas essa pessoa está na política de 20 anos atrás. Tem muita gente que está há muito mais de 20 anos atrás. Essa é a questão. Tem. Sabe? Acho que o marketing político avançou um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Agora, o pior não é isso. As pessoas não estão conseguindo entender que as brechas que a legislação... Porque você teve um encolhimento do período formal de campanha. Mas a legislação das pré-candidaturas, ela abriu uma avenida para as pessoas fazerem campanha. É uma brincadeira. O cara só não pode dizer, vote em mim. E dar um número. Mas pode dizer qualquer coisa. Pode fazer campanha. Pode gastar com divulgação na internet. Pode... né, dar panfleto. Pode dar panfleto, pode dar cartãozinho. Pode fazer tudo. Entendeu? Santinho sem número. Pode fazer santinho sem número. Pode fazer adesivo sem número. Entendeu? Sabe? Agora, não sei porquê, aqui na Paraíba, né, nós parecemos que estão há 30, 40 anos atrás, esperando o guia eleitoral para as pessoas, né, dizerem quem vai votar. Ei, para as pessoas desligarem a Netflix, né? Para assistir o guia eleitoral na hora marcada. Eita, vai começar o guia eleitoral. Vou parar aqui meu filme na Amazon Prime, porque eu tenho que assistir o guia eleitoral. Né? Coitada da Netflix, né? Tá ferrada, né? As ações da Netflix vão cair na Bolsa Americana. Vai perder muita audiência, né? Vai. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa, sabe? Agora, o problema é o seguinte, é que muitas das pessoas que defendem isso, elas continuam parando todo dia para assistir Jornal Nacional. Eu faço isso todo dia, mas eu tenho ciência de que eu hoje não represento mais a maioria. Né? Eu tenho um filho de 13 anos que, se você perguntar para ele o que é o Jornal Nacional, ele não sabe o que é. E antigamente a gente nascia já sabendo. Era uma instituição dentro das casas. Né? E essas pessoas continuam achando que esse é o caminho. E é uma geração formada no Vamos consumo. Correr aqui para a pesquisa eleitoral. A geração só continuava para você não cortar no meio. Essa geração, é interessante a gente ressaltar que ela é formada consumindo comunicação de uma forma completamente diferente. Não tem absolutamente nada a ver com isso que os caras estão pensando. Né? E aí você já tem aí um pedaço grande do eleitorado que não está sendo considerado. Né? E o pior não é isso, é que isso também hoje eu consumo muito mais streaming do que TV aberta. Tirando uns 2 ou 3 cacuetes relativos a jornais e uma novelinha de vez em quando, o resto é tudo fora. É tudo na internet, é tudo streaming, é tudo conteúdo on demand, eu também, é podcast. Em termos de consumo, eu digo da nossa idade, o consumo maior é streaming. Mas o que me impressiona mais é que a nova geração eu sou mais velho que você.
Não, mas vamos botar na margem de erro, Tá para certo, mais e para menos. Das nossas idades, o consumo de streaming é muito mais representativo que TV aberta. Agora, o que me impressiona quando você fala nova geração é que a nova geração não sabe o que é TV aberta, não sabe o que passa na TV aberta. Não sabe nem sintonizar. Sabe não, boa, sabe não. Nem sintonizar. Não sabe o que é o JPB, não sabe o que é jornal local, entendeu? Não sabe nada disso. E aí o povo fica amarrado com guia eleitoral, com propaganda eleitoral de rádio e TV, pelo amor de Deus. Mas, Felipe, saiu uma pesquisa aí, de um portal aí, de um colega nosso, né? Portal da Capital, né? Que deu uma pesquisa com uns números intrigantes, né? Tem muita gente aí que gosta de desconsiderar a pesquisa. Eu não faço isso, certo? Sem provas, sem argumentos. Né? Não pode desconsiderar a pesquisa, não pode. E acho que não está muito diferente das outras que nós vimos por aí de maneira não oficial. Essa é a primeira pesquisa oficial. E eu costumo dizer o seguinte: se você não concorda e acha que a pesquisa não reflete a verdade, mande fazer uma. Mande fazer uma. Contrate, registre. Contrate, registre. Divulgue. Vamos deixar de conversa. O PSB não tem dinheiro para fazer uma pesquisa. E deixe de ficar com pesquisa interna, não né? Tá achando ruim. Tá querendo questionar publicamente? Registre e divulgue. Você quer dizer que o partido do governador não tem dinheiro para pagar uma pesquisa? Óbvio que tem. Sim. Não é isso? Então não dá para você chegar e questionar, dizer, não, que essa pesquisa houve manipulação, houve direcionamento. Eu acho que, seja em que cenário for, se o governador tem 4 pontos a mais, 4 pontos a menos, uma coisa é inquestionável na pesquisa. O quê? Que vai ter segundo turno. E se tiver segundo turno, a situação pode ficar complicada. Porque a soma dos adversários do governador é bem maior do que os votos que ele apresenta. Vamos botar aí, vamos dar 10 pontos para o governador? Se você der 10 pontos para o governador, ele continua no segundo turno, tendo menos votos, indo para o segundo turno. Vai ter segundo turno pelaquela pesquisa. Pode mudar. E tem outro dado, Felipe, que também esse não dá para ninguém questionar. Teoricamente, dos 4 candidatos que tiveram, né, maior votação na pesquisa, né, o governador João Azevedo, Pedro Cunha Lima, Nilvan e o senador veneziano, né, esses 4, você tem 2 que estariam apoiando o Lula e 2 que não estariam. A soma de veneziano e do governador passa longe dos votos que Lula tem. Se isso está acontecendo, tem muita gente dizendo que vota em Lula, mas que não vota em nenhum dos candidatos ao governo da Paraíba, ou até que podem votar num candidato de outro campo político. Pode votar em Lula e Pedro, né? Pode votar em Lula e Pedro, pode votar em Lula e Nilvan. Por quê? Porque ele acredita que Nilvan, para as questões objetivas dele aqui localmente, é melhor, e que Lula também, da mesma forma. E isso mostra que as campanhas dos candidatos no campo de quem vota em Lula está sendo extremamente ineficiente. Não está conseguindo dialogar. Porque como é que Lula tem 53% nessa mesma pesquisa, vamos utilizar o parâmetro desta, né? Bolsonaro, se não me engano, deu 26%, e quando você soma, né, os votos de João com veneziano, não dá os votos de Lula. Mas quando você soma os votos de Nilvan com Pedro, dá muito mais do que os votos de Bolsonaro. Então, né, está acontecendo... A conta não está fechando, né? A conta situações, não é isso? É. Sabe? Eu estou achando que o negócio pode ficar divertido. Eu acho. Me chamou a atenção também a rejeição de todos os candidatos, né? Que o negócio não está fácil para ninguém. E, como eu disse antes, aqui nesse programa mesmo, eu estou muito curioso para saber o que é que o PT vai fazer com o PSB na Paraíba. Se vai entrar no bolo do acordo. Tá, eu estou achando que não vai mais, não. Né? Estou achando que não vai mais, não. Tu acha que o veneziano resolveu naquele almoço? Não sei se resolveu, é porque o tempo está passando e daqui a pouco o acordo vai perder efeito. Certo? Ou então, o que é que o João Azevedo tinha que fazer? Deixar de recalque. Porque do mesmo jeito que o PT em Pernambuco diz que o candidato é Danilo, aqui na Paraíba diz que o candidato é veneziano, não é? O que é que Marília Reis fez? Foi-se embora para lá, para aquele evento, tirar foto abraçada com Lula. Quem quiser que diga que ela não é candidata de Lula. Fique à vontade para dizer. Pode Humberto Costa estribuchar de raiva. Como ele, na última eleição, ela mesmo sendo do partido dele, trabalhou para ela perder. Para o filho de Eduardo Campos, né? Sim. Entendeu?
Então, o governador tem que entender isso. Ou ele faz política. Agora, qual é o problema? A cara da chapa do governador que vem se formando é uma chapa extremamente conservadora. Mas qual é a chapa? Pois é, mas ela caminha para ser o quê? Para ser o quê? Para ser uma chapa com o PP. Caminha. Né? Para ter como principais aliados pessoas que não votam em Lula. Agora, olha só como é doido isso também. Do mesmo jeito, Veneziano Vital do Rego, quando você para olhar, aí ele tem o apoio do prefeito de Cabedelo, que é anti-Lula, né? Apoiador de Sérgio Moro. Aí você chega aqui em Santa Rita, do mesmo jeito, né? E se você for andando pela Paraíba fora, não tem nexo algum. Aí tem doutora Paula, que é do PP, isso. Que o PP com o João, mas doutora Paula trabalhando para Bolsonaro. Para Bolsonaro, né? Então é uma doidice esse negócio. Então o que é que acontece? Como não existe posicionamento político, não existe posicionamento estratégico com relação também à comunicação, as pessoas não conseguem identificar nem João, nem Veneziano de maneira clara como sendo o candidato de Lula. Não, só existiu posicionamento político para dar um pé na bunda de Efraim. Aí teve. Foi só para que serviu o posicionamento político. Dessa pesquisa, Felipe, o que mais me surpreendeu não foram os números para o governo. Eu confesso que nas pesquisas, né, extraoficiais, a diferença de Ricardo para Efraim era bem maior. Por esse cenário, né, o candidato, vamos dizer assim, da direita, Efraim Moraes, porque tem outros também da direita, tem o pastor Sérgio, que a gente pode botar ele no pacote da extrema direita, né? Do cristão que acha bonito o presidente que faz arminha, né? O cristão desumano. O cristão desumano, né? Porque cristão que bate palma para quem defende o uso de arma e que não se indigna com quem defende a violência e pena de morte, para mim tem alguma coisa de errado, né? Mas aí tá, você vê que o negócio ali tá pau a pau, né? O senador, como melhor dizendo, o candidato ao Senado, Efraim Filho, e o candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, estão com resultados muito parelhos. Agora tem um ponto a se considerar, Anderson. Aí vamos botar fogo no debate? Bota aí, homem. Faz um mês, certo? Que, assim, a campanha vai avançando. Nós estamos em pré-campanha, mas a campanha vai avançando. Efraim firme na campanha, andando campanha para todo canto. Isso. Ricardo também. Agora, Ricardo, para onde vai, tem que se explicar que é candidato, porque Ricardo é inelegível. Tu não acha que um candidato inelegível se complica, não? E aí pode ser que a inelegibilidade tenha atrapalhado Ricardo? Acho que atrapalha um pouquinho, mas não acredito que seja só por isso, não. Acho que ainda está... Tu acha que ele perdeu esse percentual de intenção de voto? Ele perdeu mais onde? Bicho, perdeu principalmente na Grande João Pessoa. Se você olhar o que aconteceu com as mídias sociais de Ricardo Coutinho, ele hoje ainda tem lá 70 e poucos mil, mas ele perdeu 100 mil. Né? É um dado o quê? Porque as pessoas resolveram, né, condená-lo previamente por conta da Calvário. Sim. Que é bom lembrar que a Calvário não tem decisão alguma, né? É uma coisa estranha isso, porque é um processo que não anda, não decide nada, mas as pessoas estão condenadas. Isso. Essa que é a verdade. Né? Então, a Calvário foi um modelo lavajatista, né? Que usaram para atacar a imagem das pessoas. Acho que quando Lula entrar, o negócio muda. Certo? Acho que Lula, quando botar a mão, vai acontecer mais ou menos... Desculpa aí, pessoal. Aconteceu mais ou menos o que a gente viu em 2012. Né? Que as eleições para prefeito em 2012 eram uma coisa absurda. Lula pisava numa cidade como João Pessoa, quando você ia fazer a pesquisa 2 dias depois, né? Óbvio que tem outros lugares, como Campina Grande, que o efeito não é tão grande, mas também Lula não pisou lá, né? Não tinha nem candidato direito mesmo lá do PT, foi uma confusão aquilo lá. Mas é isso, né? É isso. Temos mais alguma coisa para tratar aqui? Temos não. Vamos por finalmente aqui? Vamos correr para não vamos bater 1 hora não, mas vai ser um pouquinho mais. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast de 40 graus. Vamos aos eleitos da semana, Felipe? Vamos. Mande ver aí. Café frio vai para quem? Meu café frio vai para o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Para ele parar de se meter onde não deve, onde não entende, tomar vergonha. Como é o nome do rapaz? Diga aí de novo. Paulo Sérgio Nogueira, general, ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Que mais?
Ele tomar vergonha, tomar jeito, certo? Honrar o juramento que ele fez de defender a pátria, de defender a nação e defender a democracia e não atacar a democracia. Porque quando um militar, em vez de defender a democracia, que a única função dele é defender o país, e aí quando ele deixa a função de defesa e parte para o ataque, quando ele ataca a democracia, qual a função dele? Qual a serventia do militar? Eu já lhe disse qual é. Você não lembra, não? Oxi. Tá dado o café frio. Ô, Felipe, você quer que fique cheio de mato na frente dos quartéis, é? Que o meio-fio não fique pintado, né? Você sabia que pintar meio-fio não é só para ficar branquinho, não? Não, né? Não, ali tem cal, que é um produto que tem destinação sanitária também. Para espantar rato, para espantar, né, algumas pragas, entendeu? Então, é algo muito relevante. Muito, né? muito. Vamos botar esse povo para pintar, porque rodovia, pelo amor de Deus, estão fazendo aqui essa triplicação na BR-230, não sai do lugar, né? Tem dia que tem 2 milicozinhos lá varrendo com uma pazinha. Eles vão querer terminar aqui, faz 7 anos que essa obra está andando, não tem absolutamente nada pronto. É né? triste. Vamos para frente. Vamos. Felipe, sabe para quem vai meu café frio? Vai para uma instituição, né? Como a instituição não bebe café, eu vou dar para o presidente dela. Para o presidente do Conselho Federal de Medicina. Felipe. Ah, miserável. Tá? Merece café frio mesmo. Merece. Porque o senhor, ele não é nem citado, né? Como ele não se pronuncia, não abre a boca, né? O senhor Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Porque, olha, numa situação dessa, os médicos deveriam exigir medidas radicais, discutirem os seus códigos de ética, discutirem as práticas que vem acontecendo nesse país, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não é caso isolado. Começou a pipocar aí um monte de estatística. Nós já temos um problema muito sério, que é a violência obstétrica nesse país, que foi incentivada agora pelo Ministério da Saúde, querendo, inclusive, transformar isso como uma prática corriqueira. Isso é um absurdo. E, mais uma vez, né, o Conselho Federal de Medicina fica calado, fica conivente com a violência, com essa safadeza que virou o Brasil e o governo Bolsonaro. Então, meu café frio vai para esse sujeito. Beleza? Beleza. Seu café quente vai para quem? Pegando fogo, meu amigo. E mais uma vez com convite, viu? Pode vir tomar o café aqui que a gente serve. Meu café quente vai para Anitta. Anitta danada, né, velho? Tomou posicionamento, entendeu? Mostrou que artista não tem que ficar em cima do muro. Anitta danada, né? Rapaz. E o pior não é isso, né? O estrago pode ser grande, né? Sabe? Eu tô só me divertindo com essa história, né? Felipe, eu tô hoje aqui sem saber exatamente para quem eu vou dar o meu café quente, sabe? Porque tá difícil, né, nesse país dar um café quente. Mas dê, rapaz. Tá difícil, né? A Anitta é uma boa opção, você colocou bem, né? Mas sabe para quem eu vou dar meu café quente? Para um cabo que eu sempre critiquei muito. Eu acho que ele, como um político de esquerda, e vai ser para um paraibano. Eu não costumo dar café aqui para nossa vizinhança para ninguém ficar enciumado, certo? Mas eu achei a postura de Frei Anastácio muito digna, certo? Por quê? Né? Ele foi o único deputado federal do PT que votou contra essa safadeza dessa PEC kamikaze, certo? E ele é um cara que trabalha em torno de bases muito pobres, de públicos que certamente o impacto dessas medidas, né, vai surtir algum efeito. As pastorais estão sempre, historicamente, próximas desse povo, mas eu vou dar o meu café quente para o Frei Anastácio. Inclusive, vou dizer aqui que torço para que ele se reeleja, que, né, nós tenhamos deputados no campo da centro-esquerda. Não vou chamar Frei Anastácio de esquerda, porque ele ideologicamente é um cara que tem apelo pelas causas populares, mas ser de esquerda é mais do que isso, né? E vou dar meu café quente para ele, porque nadar contra o senso comum não é fácil. Exato. Tá? Beleza? Beleza. Terminamos aí por hoje? Terminamos. Mais algum recadinho? Não? Você vai viajar, que você estava dizendo aí, vai passear, né? Descansar. Muito bem, faz muito bem, né? Parou de chover, né? Parou. Torcer para que o final de semana continue de muito sol. Beleza? Beleza. Esse foi o podcast 40 Graus de 15 de julho de 2022, João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao camarada, companheiro de bancada, Felipe Gesteira. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Falou, galera.
Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.